querido professor? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu sou Simara Wexler e hoje nós vamos estudar junto a nossa quarta lição do Livros de Jovens do nosso terceiro trimestre. E queridos, a nossa lição ela está maravilhosa. Nós vamos estudar um pouco mais a respeito da vida do profeta Amós, que foi um profeta super corajoso. É um profeta com certeza que você, querido professor, e você, aluno, vão adorar conhecer um pouquinho mais. Mas antes de nós entrarmos na nossa lição, eu gostaria de fazer uma síntese com você a respeito de um assunto muito importante que está na Bíblia. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre o cisma de Israel, a divisão do reino norte e sul. Porque eu acredito, querido professor, que esse assunto ele vai acrescentar na nossa lição sobre o livro de Amós. Vocês devem bem lembrar que o rei Davi, ele foi um rei muito interessante. E logo após a sua morte, seu filho Salomão ele sucede o trono de Davi. E nós sabemos que enquanto o Salomão era rei, havia paz sobre Israel. Ele foi um rei muito um rei onde ele diz a palavra de Deus, né? Que ele foi um rei com muito luxo no seu reinado. Havia muito luxo. E nós sabemos também que ele tinha muitas habilidades para construção. Tanto é, queridos, que foi permitido por Deus a ele construir o templo em Jerusalém. Nós também sabemos, porque Salomão ele é conhecido por se casar com muitas mulheres. E essas mulheres, elas eram mulheres estrangeiras. E elas adoravam outros deuses e divindades. E nós vamos ler na palavra de Deus que, na sua velhice, Salomão, ele deixou-se influenciar por elas e acabou também adorando outros deuses e divindades. Porém, queridos, a vida, né, na época de Salomão, havia muito luxo. E por este motivo, ele começou a cobrar impostos altíssimos do povo. Então, a vida econômica do povo se tornou bem difícil. Logo após a sua morte, Roboão, seu filho, senta-se, né? Ele toma o lugar do seu pai Salomão. Então, ele é o novo rei de Israel. Então, Roboão, ele sucedeu o trono de Salomão, né? E o povo, insatisfeito com as taxas altíssimas de impostos, recorrem ao rei Roboão, que decide, por fim, não dar ouvidos ao povo. Então, o povo retira a sua lealdade a Roboão. Então, Jeroboão tornou-se rei, né, de Israel juntamente com as 10 tribos, né? Eles formam, então, ali houve a ruptura, né? Então, Roboão, ele passa a ser rei do sul, em Judá, e Jeroboão, ele passa a ser rei do norte, Israel, né? E nós sabemos que a Bíblia vai nos dizer que Roboão, ele sabia muito bem que o povo subia ao templo em Jerusalém para levar os seus sacrifícios. Então, ele pensou consigo mesmo que seria isso um grande problema, que poderia trazer problemas ao seu reinado. Então, ele teve uma ideia. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 Reis 12, 28, algo muito interessante que eu gostaria de ler com vocês. Vamos lá? Diz assim, Jeroboão falando: se este povo continua subindo ao templo de Yahvé em Jerusalém para oferecer sacrifícios,
o coração do povo se voltará para o seu senhor Roboão, rei de Judá, e acabará por me matar. Depois de ter recebido alguns conselhos, o rei fez 2 bezerros de ouro e declarou ao povo: ó Israel, já chega de subires a Jerusalém. Aqui estão teus deuses e divindades que te tiraram da terra do Egito. Erigiu um bezerro em Betel e o outro colocou em Dan. E com esta atitude, todo o povo veio a cometer o pecado, porquanto passou a ir até a cidade de Dan para adorar e cultuar aquele bezerro. Então, essa é a introdução, querido professor, que eu gostaria de trazer para você, que eu acredito que seja muito interessante para nós entendermos um pouco mais a respeito da vida, da questão que Amós vai debater, né, com Israel, ok? Então, agora eu gostaria de entrar com vocês na nossa lição, né? Nós vamos estudar então com mais detalhes a respeito do nosso querido amigo Amós, profeta que recebeu essa missão de ir profetizar em Israel. Nós sabemos que Amós, ele não vinha de uma família profética, também não era filho de profeta, e muito menos havia estudado numa escola de teologia. Nós sabemos que as escolas elas foram organizadas por Samuel, mas somente mais tarde, né, no tempo de Elias e de Eliseu, né, que houve a escola propriamente dita, né, a escola dos profetas, que foi isso no Reino do Norte, né? Mas Amós, ele então não era filho de profeta, ele era um homem simples, ele era agricultor e pecuarista, né? E ele tinha algo muito bonito, ele tinha uma virtude, uma bela virtude, ele era um homem piedoso. Por ser um homem piedoso, ele recebeu esta missão especial de profetizar em Israel, denunciar tudo aquilo que estava acontecendo naquela nação. Quando nós começamos a ler o livro de Amós, já no primeiro capítulo, a gente lê que Amós ele vai profetizar para 6 nações vizinhas de Israel. E eu fiz aqui uma síntese também bem interessante daquilo que ele profetiza para essas nações. Então vamos lá. Ele começa profetizando contra Damasco, que a capital é a Síria, né? E ele denuncia a crueldade na guerra. Ele também vai profetizar contra os filisteus, que a capital é Gaza. E ele acusa essa nação de tráfico de escravos. Ele vai profetizar também contra Tiro e é acusada por violar acordos internacionais. Ele profetiza também contra Edom, que é acusada pela falta de piedade com os seus irmãos. Era uma nação muito violenta e muito vingativa. Amós também vai profetizar contra Amon, e ele denuncia a falta de piedade por causa do interesse dessa nação de ampliar as suas fronteiras. E ele também vai profetizar contra Moabe. Amós vai denunciar que essa nação pela falta de humanidade. Ou seja, Amós, então, é esse profeta que vai denunciar as iniquidades dessas nações. Porém, queridos, ele também vai profetizar contra Judá e Israel. É muito interessante porque Amós ele começa
profetizando de fora para dentro, né? Ele começa profetizando contra as outras nações até chegar Judá e depois em Israel. E contra Judá, ele vai denunciar a questão que era um povo que conhecia das leis do Senhor, porém eles estavam se rebelando contra ele. E por fim, ele vai profetizar contra Israel. O que ele profetiza contra Israel? Ele vai denunciar a injustiça social, porque naquela época, queridos, a lição ela está muito clara, né? Aliás, essa lição ela está muito bem escrita, e ali nós vamos ver com muita facilidade que Amós realmente ele é o profeta da injustiça social. Então ele vai a Israel profetizar contra a injustiça social, né? Ele apela em favor de todos os pobres, porque estava havendo ali muita injustiça com a classe inferior, né? Então ele profetiza também contra essa questão. Havia muitos juízes corruptos e também contra os sacerdotes daquela época. Só que também Amós ele vai denunciar a questão da idolatria. Vocês lembram então que nós acabamos de ver a respeito de Jeroboão, que ele acaba introduzindo a idolatria, né, no reino de Israel. Então todos os reis, os demais reis, eles seguiram o mesmo caminho que Jeroboão I. Então Amós, ele é levantado por Deus para denunciar essa idolatria em Israel. Não pensa você, querido, que na época eles não faziam, não ofereciam sacrifícios estabelecidos, né, como Moisés, né, nas leis ali, o povo ele tinha que oferecer sacrifícios a Deus e os holocaustos. Não, o povo na época eles estavam sim oferecendo esses sacrifícios, holocaustos, porém, queridos, eles estavam também praticando o sincretismo. Eles estavam praticando o sincretismo doentio. Ok, queridos? A palavra de Deus, o livro de Amós, ele vai nos dizer que Amós ele profetizou na época do rei Uzias, que era o rei da nação sul da nação de Judá, né? E Uzias, ele foi um homem, um rei que ele começou a governar com seus 16 anos de idade e ele governou por 52 anos. Ele é um rei bom. Eu gostaria até, né, fica aqui a minha dica até de você estar lendo um pouquinho mais a respeito desse rei Uzias. Ele foi um rei estrategista, ele era um rei inteligente, ele construiu muitas coisas, né, muitas máquinas, vale a pena realmente dar uma olhada. Porém, querido, como ele se tornou muito conhecido e poderoso, ele ficou orgulhoso. E a palavra de Deus diz que ele entrou no templo para oferecer, para queimar incenso. Nesta atitude dele, ele acabou pecando e a palavra de Deus nos diz que ele ficou leproso para o resto da sua vida. Uzias, então, ele governava, ele era o rei de Judá. E Jeroboão II era o rei do norte, né? E ele reinou por 41 anos. É verdade que, na época do reinado de Jeroboão II, eles viviam em muita prosperidade material. Eles viviam uma época muito parecida com a época do rei Salomão, que também foi um reinado muito próspero. Porém, queridos, nós sabemos que
a espiritualidade de Israel nessa época estava caótica. Por isso que o Senhor levanta Amós para profetizar para esta nação. Ok, queridos? Então, Jeroboão, ele foi um rei de muita capacidade de administração também. Ele foi um rei expansionista. Mas, por causa desta riqueza, né, por causa de toda esta questão, eles também acabaram fazendo injustiças. Nós vamos ler na Bíblia e na lição, né, que por causa dessa prosperidade material, eles acabavam sendo injustos com as classes, com a classe mais simples, ok, queridos? Então, deixa eu falar alguma coisa aqui bem interessante também. Então, como eu havia falado, né, a espiritualidade, havia prosperidade material, mas havia também uma decadência espiritual, ok? A adoração de Baal dos cananeus foi incorporada ao culto de Israel. E a prostituição fazia parte desses rituais. E outras depravações também. Né? Ok, queridos? A degradação geral degenerou para a injustiça social, em que os ricos exploravam os pobres. Então Amós, ele vai pregar, né, ele vai profetizar numa época em que os pobres, eles eram explorados pelos ricos. E nós vamos ler ao longo, né, da lição e também o livro todo de Amós, ele fala muito a respeito desta questão, dessa injustiça social. Então, era um período em que a justiça, ela prevalecia, a injustiça prevalecia. O comércio, ele trouxe muitos surtos de riqueza, havia muita riqueza, muita prosperidade material. Mas também havia muita corrupção social e religiosa. Queridos, nós temos que deixar algo aqui, nós temos que pensar algo muito importante. A prosperidade, ela não é pecado, em hipótese alguma, ok, queridos? Porém, o que estava acontecendo na época? Eles estavam prosperando por causa da injustiça que estava prevalecendo. Então, o Senhor é aquele que dá a prosperidade, ok, queridos? Só que nós precisamos entender que a prosperidade, quando ela vem quando ela vem de uma situação, quando ela é fruto, melhor assim dizendo, de opressão e de desonestidade, aí ela se torna um problema, que era o que estava acontecendo na época do nosso querido profeta Amós, ok, queridos? Então, Israel, ela estava adquirindo riquezas através da desonestidade. Então, o nosso querido amigo Amós, ele entra em cena para denunciar tudo isso. O que nós vamos aprender com o livro de Amós? Que Deus, ele não se importa apenas com a questão espiritual. Ele se importa com todos os detalhes, com todas as coisas, certo, querido professor? Ele é um Deus da justiça, então ele odeia a injustiça. Ele não gosta da desigualdade social. Ele não gosta de guerra. Não, o Senhor, ele é soberano e ele é um Deus de justiça. Então nós aprendemos com o livro de Amós que a justiça é algo que o Senhor, ele tem prazer, certo, queridos? E a injustiça, a partir do momento que a injustiça vai completamente contra a vontade do Senhor. E nós também, com tudo isso, nós aprendemos então que o Senhor, né, no livro de Amós, ele também, lembra lá na primeira lição que eu falei que o Senhor, ele não é um Deus judeu, ele é um Deus que se revelou aos judeus, mas ele é um Deus de toda a terra.
Então, ele é um Deus que ele se preocupa com Israel e com as demais nações. Então, Amós, né, nós vamos ver que ele também vem denunciar o pecado dessas nações. Ok, queridos? O livro de Amós, ele é muito atual. Ele é muito atual. Ele é um livro pertinente nos nossos dias. E ele, Amós, ele é o profeta da justiça. A gente aprende, então, que Amós é o profeta da justiça. Querido professor, eu particularmente, eu já havia lido o livro de Amós, mas eu confesso a vocês que, ao estudá-lo, eu realmente me apaixonei por este personagem. Ele é um homem muito corajoso, é um homem ousado que sai da sua terra, vai a Israel pregar, né, profetizar. Ele é obediente àquilo que o Senhor o confiou, e ali ele prega, e ele depois, né, nós sabemos que ele acaba voltando, mas ele foi um homem fiel àquilo que o Senhor o confiou. E nós, queridos, nós, como somos cristãos e nós conhecemos a verdade, cabe a nós também sermos fiéis a tudo aquilo que o Senhor nos ordenar. Ok, querido? Tudo aquilo que o Senhor nos confiar. Então, Amós, ele realmente é um exemplo para nós nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo hoje uma situação também um pouco parecida, né? Na época de Amós, mas nós, como cristãos, né, nós precisamos realmente fazer a diferença nesta sociedade nessa sociedade corrupta, né, que nós estamos vivendo hoje. Tá bom, queridos? A minha aula hoje fica por aqui. Eu espero que eu tenha acrescentado e tenha ajudado. E é isso. E desejo a você uma excelente aula. Tá bom, queridos? Meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.